Olá pessoal, eu sempre recebo perguntas de pessoas querendo saber qual bike indicada para começar no mountain bike. Este vídeo então é sobre isso logo depois da vinheta. Fala gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal MTB e espero que vocês curtam outros vídeos aqui também do canal, tá? Sobre pedais que a gente faz, rotas, reviews de outros produtos de bike, muita coisa a gente quer fazer por aqui também. Vamos lá então, a ideia é o seguinte, eu estabeleci alguns critérios para recomendar estas bikes. Primeiro, são bikes nacionais, são todas bikes de entrada nacionais. E com um mínimo de uma configuração para começar umas trilhas leves, no MTB devagar, mas já com algumas subidas, né? Então, são bikes que têm uma mínima configuração que vai te atender para não te incomodar, para não te dar dor de cabeça. Essas são algumas recomendações que eu estabeleci, então, procurando no site dos fabricantes. As informações todas são informações contidas lá no site de cada uma das fábricas do Brasil. E alguns critérios são os seguintes. Um deles é sobre a relação. A relação é o conjunto de marcha, a quantidade, o range de marchas que tu vai ter para te andar num plano ou para te subir uma lomba, enfim. A relação da bike é algo que eu vou levar em consideração. Outra coisa que eu vou levar em conta é a suspensão da bicicleta, certo? Uma bicicleta de entrada não se imagina que tem uma suspensão excelente, mas que tenha um mínimo de condições de não ficar te atrapalhando, pelo menos, numa trilha ou num estradão. A outra questão é sobre o quadro. O quadro eu achei importante colocar porque com o quadro bom, tu consegue fazer melhorias na bike. Se tu compra uma bike que já tem um quadro que não tem futuro, entre aspas aqui, né? Então não tem condições de tu fazer um upgrade na tua bike no futuro. Se tu vai melhorando no ciclismo, com certeza tu vai querer fazer algumas melhorias na bike. Então o quadro é uma das condições que eu também coloquei. Um outro critério também são os pneus. Um critério que eu ia colocar sobre rodas, mas de todas elas são rodas muito simples. Eu encontrei algumas diferenciações nos pneus, então esse foi também um dos critérios. E claro, a outra questão é da garantia, que teve bastante diferença nesta lista. Vamos lá então. A primeira marca nacional então que eu venho trazendo aqui é a Caloi, nossa queridíssima Caloi aqui, né, tradicional no Brasil. E a Caloi Explorer Comp. A Explorer também já é uma linha de bike já bem consagrada. A Explorer Comp modelo 2021 está com um preço sugerido de R$ 4.299 e vem disponível nestas duas cores aqui, ó, preta e cinza. Por este preço, R$ 4.299, ela vai te oferecer o seguinte. Vamos lá, primeiro com relação ao conjunto de marcha dela, né? Um cassete traseiro de 9 velocidades com duas coroas na frente. Então, ao todo, tu tem 18 velocidades nesta bike, com um conjunto da Shimano da linha Alívio, certo? Uma linha de entrada já legal para te começar no mountain bike. Uma relação, então, muitas delas tu vai ver que vão ser desta Shimano Alívio, certo? Com um quadro que eu acho que tem um diferencial, que este quadro ele já está com a tecnologia Boost, que é uma tecnologia de diâmetro da entrada das rodas e dos cubos, em que tem uma rigidez maior, ou seja, te oferece um pouquinho mais de segurança aí para trilhas. E também com a caixa de direção, esta parte aqui da bike, vamos ver na foto aqui em cima, ó. Esta parte aqui, ó, a caixa de direção cônica, chamada de tapered, que oferece um tamanho maior na parte inferior, aqui da suspensão, isto é, esta parte onde tem mais impacto com a bike em descidas, em trilha, esta parte é reforçada. Então, um ponto aí para a Caloi que tem este formato de suspensão tapered e quadro Boost. A suspensão é da própria Caloi, ou seja, eles pegam
uma suspensão nacional aqui, colocam o nome dela, com certeza bem simples, mas com trava no guidão, suspensão a mola com trava no guidão. Os pneus é algo bem simples mesmo, tá? Pneus V-Rubber, eu encontrei, são pneus de arame, com baixo custo mesmo, e a garantia dela é algo bem negativo, nem se encontra aqui informações da garantia, mas a garantia é de apenas 3 meses nesta bike. A segunda bike que eu trago aqui é da Odi. A Odi é... As bikes que nós utilizamos, né? A minha bike é uma bike da Odi. Aliás, a Speed é uma Caloi, que eu acabei de falar, mas a mountain bike é da Odi. E eu trago aqui a 7.1 modelo 2022, que aqui tem disponível em algumas cores. Vamos dar uma olhada aqui. Esta aqui eu acho que, na minha opinião, muito bonita, com esses detalhes em laranja, mas tem outras opções ao teu gosto aí, né? Então, já dando uma olhada aqui básica, o quadro tem um desenho bem legal, porém, olha, a espiga aqui é reta, né? Não é boost, é um quadro de 9mm, aqui um quadro um pouquinho mais antigo, e vamos dar uma olhada nas especificações da relação, aquele nosso primeiro critério lá, para ver o conjunto de marcha. Olha aqui, passando pelo site, interessante que tem 1 ano de seguro grátis nesta bike, certo? A Odi oferece 1 ano de seguro grátis para esta bike aqui, que está por R$ 3.390. Pouca coisa a mais então que a Caloi, e vai te oferecer aqui o que? Vamos dar uma olhada na relação. O cassete, né, a parte de marchas de trás ali é no mesmo da Caloi, um Shimano de 1132, 9 velocidades então, porém o câmbio traseiro dela é de um modelo superior, que é a linha Deore, tá? Enquanto que as outras partes do conjunto de relação são iguais, alívio de 18 velocidades, alavanca também da alívio, todas elas modelo igual a Caloi, porém com o câmbio traseiro um modelo superior, tá? Então, eu vou dando as informações. Se você acha que isto é válido, pode pesquisar, né, melhor para ver se compensa esses R$100 a mais por um modelo superior no câmbio, mas com uma suspensão diferente. Então tu vai fazendo todas essas considerações aqui no final, onde eu vou juntar todas as informações aqui também para ficar mais claro na tela. Vamos lá, segundo passo aqui é sobre a suspensão. O que nós temos aqui na Odi? É uma RockShox Jude, uma suspensão bem de entrada, porém com um trava já no guidão, né? Tu faz a trava aqui em cima no guidão, não precisa descer a mão até a canela para travar a suspensão. É uma suspensão bem simples, mas de 100mm a mola. Da RockShox, que é uma marca já bem consagrada, com bastante segurança, né, e garantia neste ponto aí. Outra parte, então, é sobre o quadro. Este quadro da Odi é um quadro mais antigo, a geometria, o modelo dele, tá? A gente tinha visto aqui o próprio com 9mm aqui o eixo, uma geometria um pouco mais anterior, mais antiga, esse ângulo aqui. A gente não vai entrar em detalhes sobre a geometria, mas como eu falei logo no início, né? É um quadro que, se você busca uma melhoria na bike para o futuro, este é um quadro bem simples. É um quadro que não vale a pena investir tanto em novos upgrades, uma suspensão melhor, uma relação melhor no futuro. O ângulo dele é de 71, que é algo bem conservador, prima mais pelo um conforto do que por algo mais competitivo. Os pneus da Odi são pneus Kenda, bem simples, pneus de arame, e a Odi dá garantia de 5 anos para o quadro. Tá? Vamos lá, agora então na nossa terceira bike, que é a recomendação aqui da Sense, também uma marca nacional, com o preço sugerido de R$ 4.490. Temos disponíveis algumas cores aqui, vamos dar uma olhada nas fotos delas. A Sense tem as bikes de entrada delas, gostam de fazer algo bem colorido, né, com umas cores sempre vibrantes, então marcando que é uma bike simples, né? Uma bike de competição você não vai ver com esse tipo de grafismo aqui. Vamos dar uma olhada no conjunto de marcha da Sense aqui,
que é da Shimano, também 2.9, iguais aqui então as que passaram, certo? Shimano, toda ela com conjunto Shimano Alívio, e o câmbio dianteiro, um Shimano anterior, o Altus aqui, 2 linhas anteriores a Alívio, mas nada que vá depreciar a bike por isso não. Tá? Vem com uma suspensão bem simples, que é a RST Blaze, com trava, essa trava aqui é na canela, deixa eu dar uma conferida aqui, não é a trava lá no guidão como anterior, ó. A trava é direto lá na suspensão, ó, aqui. Você tem que tirar a mão do guidão para possibilitar uma trava nessa suspensão. A Sense vem com pneus da Shawang. Este pneu aqui é um pneu também de arame, ok? Ou seja, para te fazer eliminar a câmara do teu pneu, colocar um sistema tubeless, não serve esta bike. Nenhuma dessas 3 anteriores aqui serve isto. E a Sense dá garantia de 5 anos para o quadro. E falando sobre o quadro da Sense, né, a gente está falando então de uma espiga reta, de um eixo de 9 mm, com um ângulo aqui da caixa de direção, deixa eu dar uma olhada aqui no site, o ângulo D de 69,5, é um ângulo até ok, né? Mas é um quadro bem conservador no sentido de não oferecer muitas possibilidades de upgrade, não, tá? Com uma garantia de 5 anos para o quadro. Está então a Sense. Vamos à nossa próxima bike, que é a TSW. E a TSW de um menor custo-benefício, assim, para te começar no mountain bike, o mínimo que você precisa ter da TSW, eu encontrei essa TSW Stamina, com o preço sugerido de R$ 4.599, pouco acima então das anteriores. Vamos dar uma olhada nas fotos dessa TSW, que está disponível apenas nesta cor laranja, vamos ver. Não, tem outras opções de cores, vamos dar uma olhada aqui, azul, claro e preto, bonita essa cor aqui. Também azul metálico e preto, laranja e preto, e esta aqui, ó, vermelha, metálico e preto, que é bem vistosa, bem bonita. O que eu acho que dá uma acabada com a TSW é este acabamento aqui das soldas, né? Muito aparente. Depois vocês vão ver, comparar com alguma outra que tem lá pela frente, para ver o que é um acabamento de bike. Mas aqui então tem algumas fotos em detalhes, a gente já consegue dar uma olhada nos componentes que ela possui. Vamos direto então para o conjunto de marcha da TSW Stamina, que tem um conjunto de 9 velocidades. Atrás o mesmo cassete lá, um Shimano, né, de 11,36, 11 dentes no menor e 36 dentes o maior atrás, o conjunto traseiro, que dá então 9 velocidades e um total de 18, porque são 2 coroas na frente, ok? 2.9. Com toda ela também alívio, né? A mesma da Sense ali, conjunto alívio. A suspensão dela, nosso outro critério. A suspensão aqui é uma Suntour, que é uma suspensão simples, mas ok. Eu já tive uma Suntour XCM30, né? Foi a primeira suspensão que eu tive, com trava remota, trava no guidão também, e com eixo de 9 mm, que é aquele eixo mais fino, né? E a suspensão, uma suspensão reta. O quadro, então, com essa parte de 9 mm, não é boost, com a suspensão reta, também não é algo muito próprio para te ter aí um upgrade no futuro. O ângulo E dele aqui está em 70, também bem tranquilo, né? Tá só ok, beleza? Vamos à nossa próxima, a garantia, né? A garantia da TSW. E a garantia da TSW é de 5 anos, tá? Essa informação não tá junto à bike, tem que encontrar pelo site, tem que navegar pelo site para encontrar essa informação. Aliás, o site da TSW não é muito amigável à navegação, ele é todo
Enfim, tu abre uma lista de bicicletas aqui, onde você não consegue entender muito bem qual é de cada uma delas, aí precisa clicar para... Enfim, a navegação não é muito amigável na TSW. De todas elas, foi a que eu achei mais ruim de navegar. Vamos à nossa próxima da lista, que é a Groove. E aqui temos algumas fotos da Groove. Mais de uma cor também, né? Acho que são essas duas cores aqui na Groove. A Groove SKA 30.1 da linha Riff, que é uma já para te começar nas trilhas do MTB, assim como as anteriores, com o preço sugerido de R$ 4.599. Nas cores azul ou preto, vamos ao nosso conjunto de marchas da Groove, que vem com um sistema também de 2.9, certo? 18 velocidades. Vou pegar o chimarrão aqui para a gente continuar. O sistema da Groove, então, de relação 2.9, com alívio, porém com um câmbio traseiro, um modelo anterior aqui, que é o Altus. Acho que até na foto a gente consegue ver em destaque aqui o câmbio dianteiro alívio. E o câmbio traseiro, um Altus. Ou seja, um modelo anterior às outras bikes ali, né? A suspensão da Groove é uma suspensão tapered, cônica, assim como a primeira Caloi. É uma suspensão fabricada pela própria Groove, ou pelo menos, né, eles colocam o adesivo deles ali. Geralmente eles compram de uma outra. Acho que isso aqui é uma Suntour. Tá muito parecida com uma Suntour, que eles colocam o adesivo delas, da Groove aqui, né? Mas enfim, uma suspensão para começar, né? Tipo aquela XCM da TSW que a gente viu agora. O quadro, então, da Groove é um quadro bem moderno. Olha o ângulo do tubo de direção aqui com 68,5. É o que tem o ângulo, a caixa de direção aqui com o ângulo mais agressivo de todas as bikes que nós vimos até então. 68,5 com o ângulo da caixa de direção. Isso te dá uma segurança para descidas, para trilhas. Porém com um eixo de 9 milímetros na frente e atrás, tá? Então um quadro que tem uma geometria mais avançada, mas peca pelo eixo de 9 milímetros. Já tem uma suspensão aqui cônica, né? Então é um custo bem interessante assim desta bike, vale a pena considerar. Tem uma garantia vitalícia. Vale lembrar que a garantia vitalícia das bikes, elas são limitadas a alguns fatores, né? A pintura, por exemplo, tem um prazo de garantia, são vários fatores. A solda tem uma garantia vitalícia e é uma garantia para o primeiro dono, né? Então, a partir do momento que você vendeu, se perde esta garantia. Mas melhor do que as anteriores ali, onde tinham garantia a partir de 3 meses, né? No caso da Caloi. Outro fator importante aqui para a Groove é que esse pneu Shawang aqui de 29.2.20 já é um pneu de Kevlar, é um pneu dobrável, é um pneu muito mais leve, muito mais indicado, e é bem possível que consiga fazer tubeless nesse pneu, ou seja, retirar a câmara, colocar líquido dentro deste pneu, e tu já vai ter uma bike muito mais leve e muito mais próprias para as trilhas, né? Nossa próxima bike então, a Code. A Code eu trouxe esta com um preço sugerido de R$ 4.599, que é a Code Eagle. Vamos dar uma olhada em algumas fotos dela aqui. No site não é possível ampliar as fotos, mas a gente já consegue perceber aqui já um câmbio alívio, algumas fotos em detalhe dela aqui, né? Vamos então direto conhecer a relação da Code Eagle, que vem com um Shimano Alívio, já conhecido aqui, né? Porém, olha aqui o que eu estou observando, o cassete é 11,34, enquanto que as anteriores todas eram 11,36. O que significa? Tu tem aqui dois dentes a menos lá no último range traseiro, né? A suspensão da Code é uma fabricada por própria deles, né? Ou pelo menos como a Groove e a Caloi, que coloca o adesivo deles ali.
uma de 100mm, ver se a gente conhece essa suspensão aqui. Vamos ver se a gente consegue definir pelas fotos aqui que tipo de suspensão é essa. Tem poucas informações no site da Code, e olha só como também é ruim a navegação, tu não consegue nem dar um zoom na foto, ó. Bem... essa aqui parece aquela suspensão RST ou aquela suspensão Zoom, certo? Umas suspensões bem simples, mas com trava no guidão. É uma caixa também reta aqui, ó. Uma caixa de direção também reta, né? E com um ângulo, um quadro com um ângulo E aqui, este ângulo da caixa de direção, de 71, ou seja, bem mais antigo, menos promissor para um desenvolvimento esta bike aqui, tá? A garantia da Code não tem informação imediatamente aqui, mas no site a gente consegue buscar. A garantia é de apenas 1 ano nesta bike, tá? Com os pneus da Mitas. Procurei esses pneus aqui também e não encontrei esses pneus à venda para entender melhor que tipo de pneu é este, mas pelas fotos dá para perceber que deve ser um pneu de arame, sim. Vamos à nossa próxima bike, que é uma Audax. E a Audax está aqui sugerindo o preço de R$ 4.899, então saltamos um pouco mais aqui no preço, né, para entender um pouco mais da Audax ADX 100. Que tem um grafismo bem legal, eu pelo menos gostei, né? Mas disponível apenas nesta cor. A Audax vem com qual conjunto? Também de 2.9, 18 velocidades, tá? Com um câmbio da Alívio também, ou seja, igual às anteriores, certo? Com o cassete 1136. Então só a Code ficou com aquele 1134 ali atrás. Uma suspensão da Suntour XM32, certo? Todas elas até agora são suspensão de mola, de 100mm. Essa aqui com trava no guidão, porém, olha só, neste quadro a gente já tem tecnologia Boost no eixo, né? A tecnologia mais moderna, como eu disse no início, que dá mais rigidez, mais segurança para tua bike, tá? E aí vem então com cubos Boost de 148/12 e 110 15mm. Os pneus da Audax são da Arison, que é o pneu que eu utilizo na minha bike atualmente, não este modelo aqui, um outro, né? Mas eu utilizo este modelo, esta marca na minha bike atualmente e aprovo. São pneus de Kevlar, que também servem aí para te colocar tubeless, ou seja, retirar a câmara e utilizar líquido dentro dela. E a Audax dá garantia vitalícia também no quadro. Claro, com aquelas ressalvas que eu falei anteriormente ali, para o primeiro dono, com alguns critérios a serem estabelecidos, mas algo muito positivo então na Audax, que tem então uma parte Boost com 2.9 e com um preço de menos de 5.000 nesta bicicleta. Vamos à nossa próxima então, que agora a gente dá um salto maior para chegar na Soul. Soul é uma fábrica aqui próximo de nós, em Santa Catarina, que tem um cuidado muito grande, entre outras coisas, com o acabamento da bicicleta. Vocês lembram que eu mostrei aquela TSW com aquelas marcas de solda? Bom, isso vocês não vão encontrar aqui na Soul. A Soul tem uma primazia assim, pelo acabamento e pela pintura, que fica realmente muito bonito. E esta SL329, eu encontrei aqui no site da Soul de uma promoção de 7.000 e pouco, não sei se esse preço é o preço real dela, por 5.490, que é um preço bem interessante. Pela primeira vez a gente está chegando aqui com uma bike de coroa única, ou seja, tu vai ter uma coroa na frente, junto ao pé de vela, e lá atrás, neste caso, tu tem 12 velocidades. O conjunto então completo é 12 velocidades, que é um conjunto da SRAM, tá? Nesta bike a gente tem o SRAM Eagle SX, é um conjunto de entrada da SRAM, mas que tem funcionado bem. Teve alguns problemas no início, mas atualmente não tenho visto mais reclamações. Com o cassete traseiro de 11, o pinhãozinho menor, e 50 dentes no maior, com uma coroa de 34 dentes na frente. Então, junto ao pé de vela ali, 34 dentes,
tocando 12 velocidades junto à roda traseira no cassete traseiro. E sobre a suspensão desta Soul, ela vem com uma Absolute Prime com trava remota e de todas elas é a única que tem um sistema de amortecimento a ar. Ah, mas o que significa isso, Gesiel? Todas as anteriores eram com sistema a mola. Então, com o sistema a ar, tu tem uma leitura melhor do terreno e elimina muito mais o peso daquele ferro da mola que tem lá dentro. Então, tu tem uma suspensão aqui bem melhor em leitura, tá, do que as anteriores e reduz bastante o peso para esta bike. Por este preço aqui de 5.590 é algo interessante, sim. Esta bike é equipada com um pneu da Vitória de 2.25 de Kevlar, também disponível para você fazer um sistema tubeless aí. É interessante que no site a informação deles aqui está com 12.75 kg, também é algo muito bom, porém para o sistema de 2.10 velocidades. E como aqui ela está com um sistema de 1.12, eu creio que seja mais leve ainda do que 12.75, né? E sobre a geometria, né? Sobre o quadro dela. Essa recomendação de ser um quadro já pensando no futuro, ele é um quadro que está em modelos anteriores. Talvez seja por isso que a Soul esteja colocando esta nova 329 no mercado, porque esta aqui ainda está com um ângulo 70, com um eixo de 9mm, ou seja, é um quadro que não vai te garantir ainda muita continuidade aí para upgrades futuro. E pessoal, a Soul tem garantia vitalícia também, tá? Então, mais um ponto aí para vocês colocarem na Soul. Eu vou em seguida já colocar um comparativo de todas estas aqui lado a lado para vocês terem uma ideia de todos esses critérios que foram adotados aqui, tá? Eu só quero colocar aí como recomendação também dar uma olhada nos quadros Absolute. Tá? Se você está começando, a Absolute ela se desenvolveu bastante nos últimos anos aqui, primeiro com fabricação de peças, né? Peças e acessórios para bikes. Mas ela tem fabricado quadros também, ela não vende uma bike montada, mas tem vários lojistas que montam bikes com os componentes da Absolute, e talvez isso possa trazer os componentes ideais para vocês, né, fazendo um comparativo por um preço melhor do que as anteriores. Então vamos lá, pessoal, aqui eu fiz um quadro de cada um dos itens colocado aqui, e aí você consegue comparar em cada uma das marcas, né? A Caloi, 2.9, a Ode, a Sense, TSW, a Groove, Code Audax. Todas elas aqui com uma relação 2.9, porém aqui com alguns detalhezinhos, como a Groove que coloca um altos misturado, com a Ode que coloca o câmbio traseiro com um nível acima, como a Code, que coloca um cassete aqui, 34 dentes atrás. Pô, que mancada, Code, 34 dentes atrás é complicado. E a Soul, né, com SX de 1.12. Este é o comparativo da relação das bikes que a gente viu aqui. E no próximo item, com relação à suspensão, cada uma das bikes aqui, então, apresentando, a gente consegue perceber que a Soul é a única que tem um sistema de amortecimento a ar. A Caloi, mesmo sendo a mais barata, com o sistema tapered, com trava no guidão, enquanto que a Sense, por exemplo, não tem trava no guidão. Então aqui você consegue perceber um pouco que se isso é um item importante para ti, a suspensão, aqui estão a lista com todos os itens da suspensão de cada uma delas. Com relação ao tipo de quadro, eu coloquei em destaque inclusive para o ângulo da caixa de direção aqui, né? E o tipo de quadro de cada uma delas, se é reto, tapered, se é boost, se é com eixo de 9, de 15mm. Então toda esta parte você consegue perceber neste quadro aqui para ter uma comparação. O critério dos pneus, algum deles a informação não está muito clara no site, então eu coloquei apenas a marca, tá? Então esses primeiros aqui são todos de arame. Este da Groove aqui é um pneu de Kevlar, um pneu dobrável, leve. Aqui a Code também um pneu de arame. E essas duas últimas aqui com pneu de Kevlar também, que pode ser colocado tubeless. E aí, então, por fim, a garantia de cada uma delas.
A Caloi com apenas 3 meses de garantia, são informações todas que eu peguei no site, tá, pessoal? Então, se o lojista te der informações diferentes, vale a pena dar uma confirmada aí. A Ode 5 anos nesta bike, a Sense também 5, a Groove com garantia vitalícia e as duas últimas aqui, a Audax e Soul, também com garantia vitalícia. É importante observar o seguinte, pessoal, em todas elas você vai observar que há diferença de tamanho no quadro. Então vai ter desde um tamanho super pequeno até um tamanho grande. Algum deles você vai encontrar essa informação por S, L, M, XL, né, do tamanho médio ou super grande, como algumas também tu pode encontrar essas informações de acordo com o número, quadro 17, quadro 15, quadro 19, enfim, todas elas, ó, tem informação aqui, S corresponde ao 15, M ao 17. O que é isso? É o tamanho do quadro, que é algo muito importante para te levar em conta antes de escolher a bike. Qual o tamanho do quadro para você? Isso está relacionado à sua altura, ao seu tamanho. Então informe-se com um lojista para saber qual é o quadro adequado para ti, qual o tamanho do quadro que você precisa ter para comprar. Senão, depois você vai fazer ajuste com o tamanho do guidão, com a altura do selim, com todas as posições relacionadas ao bike fit, que é um passo seguinte, que é o ajuste da bike exatamente para o seu tamanho, mas só consegue fazer um bike fit mesmo se o tamanho do quadro está de acordo para ti. Se você é uma pessoa que tem uma estatura baixa, não pode comprar um quadro 19 ou 20, né? Vai ter problema com o lombar, vai ter problema com dor nas costas, não vai alcançar o guidão, vai ter problemas com dor no joelho, enfim. Tem que se atentar a isso, ao tamanho do quadro na hora da compra. Isso é primordial. Isso o lojista pode te informar, mas também tem informações na internet, tem informações sobre o tamanho do quadro ideal para sua altura, para sua estatura. E pessoal, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo as sugestões de alguns lojistas aqui da nossa região, tá? Que você pode entrar em contato com eles, que eles estão preparados para atender e oferecer o que tem de melhor. Agora você já sabe qual é o mínimo que você precisa ter para adquirir uma bike, então você já pode conversar com o lojista já sabendo dessas informações. Vai ser muito melhor, a conversa vai ser muito melhor de você comprar esta bike já direcionando isso, certo? Pessoal, não esqueça de compartilhar esse vídeo para aquele teu amigo lá que está procurando uma bike, no teu grupo de pedal, que tem alguém sempre lá querendo saber qual é a bike indicada. Então compartilhe este vídeo nos grupos e inscreva-se no canal, né? Dê aquele joinha aqui para fortalecer o canal. E comente aqui no vídeo também, pessoal, qual é a bike de vocês? Qual é a bike que vocês começaram, certo? Eu comecei com uma Specialized Aro 27,5, que tinha uma suspensão Suntour e a relação 3.8, alívio. Qual é a bike que vocês começaram, então, pessoal? Comenta aí, a gente quer saber também. Até o próximo vídeo, então, pessoal.